E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cadu. Galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer mais um react da Brubs. E desta vez parece que ela vai revelar os medos da infância dela. Ixi, Maria. Já vou logo avisando, créditos a Brubs pra esse vídeo, tá? Vá se inscrever no canal dela e assistir os vídeos dela, porque tá muito top e caótico também. E para você que é novo aqui no meu canal, já se inscreve embaixo porque tem vídeo que não sei quando. Mas enfim, sem enrolação, bora começar. Oi gente, tudo bem? Oi. Meu nome é Bruna, mas vocês podem me chamar de Brubs. E sejam bem-vindos ao meu canal! Oi, Brubs! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Bem-vindos ao Meus Medos de Infância Parte 2! Como vocês já viram no vídeo anterior, quando eu era pequena, eu tinha muitos medos idiotas e me assustava por tudo também. Ao mesmo tempo que eu era forte e confiante, eu confesso que eu também era meio medrosa para algumas coisas. E até hoje, depois de burra velha, eu continuo tendo alguns medos, sendo o exemplo mais forte de todos, o meu medo por dinossauros. Acontece, Bruna. Às vezes a gente tem medo por coisas bobas. É sério, se eu trombo na rua com aquelas pessoas com uma fantasia hiperrealista de dinossauro, eu provavelmente saio correndo dali. Desgraça! Quando eu era tica, eu adorava Procurando Nemo. E é um dos meus filmes favoritos. Procurando Nemo, onde é que ele tá? Até hoje. Eu tinha um DVD que ficava na casa da minha avó e toda vez que eu ia pra lá, eu pedia pra ela colocar pra mim. Mas naquela época, ao mesmo tempo que eu amava aquele filme, eu também tinha um medo absurdo do Bruce. Ah, tá falando daquele tubarão lá? Nossa, velho. E eu assistia aquele filme sabendo exatamente a cena em que ele aparecia. Então, quando o Marlin e a Dory ficavam sozinhos no meio do oceano discutindo, eu já saía correndo da sala. Ah, tá. Minha avó percebeu o silêncio, que eu não tava rindo ou falando durante o filme, e sempre que ela ia ver se tava tudo bem, tava eu sentada no corredor, quase em posição fetal, esperando essa parte do filme passar pra eu poder voltar a assistir. Pior que eu só tinha medo dessa cena. A cena deles lutando contra o peixe-diabo, eu ficava super tranquila, e até ria em algumas cenas. Mas a do Bruce, o fato de ter sangue, um palavreado mais agressivo e uma perseguição super violenta dele querendo devorar os dois, aquilo me dava uma agonia que eu não conseguia assistir. Até que eu desenvolvi a técnica de toda vez que essa cena chegava, eu corria até a minha avó e pedia pra ela assistir o filme até os tubarões irem embora. Eu ficava sentada no corredor escutando toda a confusão, esperando ela me chamar pra voltar pra ver o filme. E hoje em dia, ele é um dos meus personagens favoritos. Vai entender, né? Eu fiquei livre do medo do Bruce, mas eu ganhei um certo medo de mar e lagos. E eu não entro em nenhum desses dois, a menos que eu veja aonde eu estou pisando e dê pra eu ficar de pé. Nossa, velho. Sabe uma coisa que provavelmente nos dá medo? Quando você tá na praia de boa, aí do nada você sente algo encostando no seu pé. Nossa, dá aquele medo. Dos meus avós tem um lago que, quando eu era pequenininha, eu adorava ir pra jogar pão pros peixes. Mas eu não podia ir sozinha, só acompanhada por alguém, já que era perigoso uma criança tão pequena ficar perto de um lago tão fundo sem supervisão. Mas Eu gosto quando a Bruna, ela coloca algumas músicas e sons de alguns jogos, tipo Mario, Sonic, Animal Crossing, Undertale. É legal. às vezes ninguém podia ir comigo. E eu fazia birra, querendo ver os peixes, e o meu avô me explicou que o lago era perigoso. Não só por ele ser fundo, mas ele era mais perigoso ainda porque nesse lago tinha jacarés. O quê? Então, de maneira alguma, eu podia ir sozinha, senão o jacaré podia me pegar. E Meu nossa, como eu passei a ter Deus. medo daquele lugar depois disso. Eu passei de adorar a jogar pão pros peixes a ter muito medo e ficar apreensiva toda vez que eu ia lá embaixo. E eu ficava de olho pra ver se tinha algum jacaré à espreita que estivesse querendo me devorar. Ah, tá. Mas eu tinha tanto medo que toda vez que eu ia passar o fim de semana na casa deles, eu tinha pesadelos todo santo dia com esse jacaré. Eu acordava Mentira. suando frio e ficava com medo de me mexer, achando que o jacaré ia estar bem do meu lado, pronto pra
dar o bote. Meu E eu acreditei Deus. nessa história até os meus 11 anos. Eu percebi que Mentira. ninguém mais falava do jacaré. E quando eu perguntei pro meu avô, ele me disse que ele inventou essa história pra eu não descer sozinha. Principalmente sem ninguém ver e correr o risco de cair no lago. E, tipo, ao mesmo tempo que eu achei plausível esse medo que eles me colocaram pra eu não acabar indo de arrasta pra cima, porque se não tivesse jacaré, com certeza eu iria descer sozinha pro lago, eu acho que o pavor que aquilo me dava e os pesadelos não valeram a pena pra minha cabecinha. Vixe. Mas eu tenho medo de mar, de lago, e pra mim, o pior de todos é o meu medo de espírito, que eu tenho até hoje. Deu me defender, ai. Eu não sou nem um pouco aberta pra esse tipo de coisa e quero isso longe de mim. A minha mãe brinca que quando ela morrer, ela vai aparecer pra puxar o meu pé. E eu digo que se ela fizer isso, que eu me encontro no mesmo plano que ela em 5 Oxi. segundos. Oxi. Mas desde que eu era novinha, eu tinha muito medo disso. Uma vez, eu e outra menina fomos dormir na casa de uma coleguinha. Nós brincamos o dia todo, vimos filmes, lanchamos. E na hora de dormir, quando estávamos todos indo nos deitar, a menina começou a rezar e eu fiquei lá quietinha esperando ela acabar. Essa menina tinha perdido o pai há pouco tempo e ela ainda Meu Deus. Peraí. Ok, posso continuar. estava muito abalada com isso. Então eu achei que ela estava rezando para ter um pouco de conforto. Ah, tá. Pai, vem me visitar, vem me visitar. Mas aquilo foi longe demais. Eu levantei um pulo desesperada, achando que o falecido pai da menina ia se materializar na nossa frente. Meu Não, Deus. não vem, não vem não, vai embora, fica aí onde você tá. Olha, Misericórdia. Os pensamentos que a Bruna tinha. não chama o seu pai hoje. Amanhã, quando você estiver na sua casa, você pode chamar ele o quanto você quiser. Mas hoje não. Aqui não. Cala a boca. Eu gritei tanto que a mãe da minha coleguinha abriu a porta desesperada pra ver o que estava acontecendo e só me viu gritando pelo quarto. Ela perguntou o que houve, eu expliquei tudo o que estava acontecendo e ela só riu e mandou a gente dormir. E enquanto a gente estava tentando dormir, essa menina ficava falando baixinho pro pai dela vir visitar ela. Eu só comecei a gritar de novo, mandando ela calar a boca. Principalmente naquele momento em que todas as luzes já estavam apagadas. Nossa, velho, se eu tivesse lá, eu ia falar assim pra você: para de gritar! Olhando pra trás, eu percebo quão babaca eu fui. Mas eu tinha uns 7 anos. Essa foi a minha reação de pensar que o fantasma poderia aparecer na minha frente. Hoje em dia, eu jamais faria algo assim. Eu me sinto muito mal pela minha reação. Sendo que ela estava passando por um momento difícil, mas né... Entendo. Como eu disse antes, às vezes, quando a gente cresce, às vezes a gente tem medo de coisas bobas. O que foi feito, foi feito. Mas às vezes eu tinha medo até de brincar. Esqueci de falar. A Bruna pode até ser uma pessoa normal, mas sem querer ofender ela, mas o passado dela foi bem caótica. Quem é fã da Bruna vai me entender. Brincadeiras. E uma que eu gostava muito, e obviamente depois eu passei a detestar, era quando a gente brincava de espiões. Uma delas Espiões? Peraí, já volto. ser o chefe, e a gente foi fazer o nosso trabalho. Tá. Só que nós não conseguimos obter nenhuma informação sobre o nosso inimigo. E quando nós voltamos, a nossa chefe nos mandou sentarmos no sofá. Eu achei que vocês eram mais competentes do que isso. Oxi. Desculpe, chefe. É que eles são muito bons em se esconder. Mas vamos pegar eles da próxima vez. Sabe o que tava me lembrando? Tava me lembrando de um amigo meu. Eu, outro amigo dele, e a gente tava brincando de soldado. Ele era o líder. E era só isso mesmo. Próxima vez? Não vai ter uma próxima vez. Ah, não. Eu pedi pra vocês fazerem o seu trabalho. E vocês falharam. O que ela vai Então, fazer? eu vou ter que cortar gastos. O quê? Desculpa, chefe! A gente pega eles da próxima, a gente jura! Eu poderia matar uma de vocês aqui e agora. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer pior. Ah, não. Vou até falar de novo aqui, ó.
Quem sabe o que vai acontecer, levanta a mão. Porque agora eu vou ficar invisível. Para, chega, eu não quero mais brincar. A atuação dela foi tão boa e convincente que eu fiquei com muito medo, muito mesmo. E eu acabei com a brincadeira e fomos brincar de outra coisa. Ah, tá. Algo que não envolvesse cortar gastos. Mas tá. esses foram os meus medos da infância e alguns que perduram até os dias de hoje. Mas e vocês? Quais foram os seus medos quando eram mais novos? Bem, se eu lembro corretamente, teve um dia que eu tava assistindo Pucca no DVD. Aí eu tava curtindo muito esse desenho. Só que teve um episódio que tava meio normal, mais ou menos. Mas tinha a Pucca, versão fantasma dela. Tudo tava indo muito bonitinho. No fim, a Pucca tava correndo atrás do Garu. Aí o episódio acabou. Mentira! Antes de rolar os créditos, a versão da Pucca deu um susto na tela que eu até me assustei. Mas eu não tive trauma. Eu nunca tive trauma de infância. Mas depois que eu assisti aquela cena, eu nunca mais esqueci. Deixa aqui nos comentários. Até mais! Tchauzinho! Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou e não quer perder outras histórias da minha vida, então não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever e acionar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Obrigada e até breve! Bruna, eu tenho uma pergunta pra você. Qual que é o nome da música? Qual que é o nome da música que você sempre usa no fim dos vídeos? Enfim, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, tá? Mais uma vez, créditos a Broops. Vá se inscrever no canal dela e assistir os vídeos dela. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.